Talvez essa seja uma das queixas mais comuns no consultório. Perda de foco, alteração na concentração, alteração de memória. Será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou com TDAH? É a ansiedade que causa isso em mim? A minha mente não para, doutor. Está toda hora tendo alguma coisa, um pensamento intrusivo. Será que isso é de ansiedade? Será que não é? Enfim, a gente pode ter diversas linhas aqui de discussões sobre esse tema. A gente chamou aí, né? Porque a minha mente não para. O que eu quero chamar a atenção e tentar destrinchar com a gente é como funciona a fisiologia do nosso cérebro para o foco, para a concentração e para buscas de algumas recompensas. E falar um pouco desse principal neurotransmissor que está envolvido nessa circuitaria, que é a famosa dopamina. Um livro que eu recomendo a todos é A Nação Dopamina, da neurocientista americana Anna Lembke. Excelente, ela fala muito da prática de vida dela, do que ela estava vendo nas coisas assim, na dinâmica familiar, uma pessoa super acessível, inclusive cheguei a trocar e-mails com ela, uma pessoa de extrema educação e com uma clareza muito grande que trouxe pra gente naquele livro. A dopamina, muita gente fala pensa que é só o hormônio da recompensa, não é desse jeito que funciona. A gente tem toda uma circuitaria no nosso cérebro, a gente tem uma área, né, o sistema tegmentar ventral, que vai produzir, uma área que é uma das principais produtoras de dopamina, e ali a gente vai passar por diversos outros núcleos do sistema límbico, né, envolvidos das emoções. Por isso que a gente tem, às vezes, uns afetos associados, sei lá, a uma comida, a uma roupa, a um cheiro. Isso tudo tá ligado, e tudo vai sendo utilizado e chega no nosso córtex pré-frontal e a gente consegue executar algumas tarefas, fazer as coisas. Vou dar um exemplo simples, né? Eu tô aqui gravando. De repente, eu lembrei que eu tenho Lindt lá em casa. Cara, eu gosto de Lindt, né? Quem já comeu um bombonzinho da Lindt, cara, lembra daquilo? Nem se compara se eu arrumar um Lacta, né? Nada contra o Lacta, eu sempre gostava. Mas agora eu quero na Lindt. Então, só de lembrar desse bombom, eu tenho ali um pico de dopamina, que eu quero buscar esse bombom. Eu tô querendo atrás desse chocolate. Então, eu tenho ali aquele movimento que me faz querer. Só que eu não tô com ele aqui. E aí eu fico um pouco triste, e essa tristeza quer fazer uma queda da dopamina, o pensamento sobe, eu não tenho nada aqui, cai, e me faz querer subir de novo a dopamina, e eu vou buscar esse bombom. Encontro o bombom, como aquele bombom. Então dopamina lá no alto. Acabou o bombom, o gosto se esvaiu, e aí, caiu a dopamina de novo. Eu quero um outro bombom. Você já deve ter sentido isso alguma vez na sua vida. Tem propaganda que é assim, né? Salgadinho e tal, é impossível comer um só. Normalmente é isso. Você tendo um pico, porque é gostoso, o seu cérebro lembra que é gostoso, e você quer comer mais um, quer comer mais um, quer comer mais um, quer comer mais um, e aí a gente vai tendo os mecanismos de vício. E todos os mecanismos de vício funcionam dessa maneira. A gente busca um resultado imediato para saciar uma vontade de um sabor bom. Não digo só um sabor de paladar, né? Mas uma boa sensação. E a dopamina ela está intimamente ligada, né? Tem pico, vale, a vontade de ter um novo pico. Só que a gente consegue esses picos de várias formas, né? A gente consegue essas recompensas com prazeres efêmeros. Se eu pegar aqui meu celular agora e começar a ver alguns memes, eu vou achar super divertido. Aí eu vou ver um outro meme, vou ver um outro meme, vou ver um outro meme, e toda vez eu quero mais. Quando eu paro, às vezes eu venho um mau humor. Eu olho para a vida ali, olho para o trabalho que eu tenho que voltar. E isso é interessante porque isso vai moldando um hábito. A gente tem os núcleos que eu falei. O núcleo estriado, que ele cria o hábito. Ele falou, olha, pensar no Lindt é interessante. Você lembra do gosto? Isso é bom. Então vira um certo hábito. Você está triste, vem um pensamento do Lindt. Você vai e desconta no chocolate. Esse é um tipo de mecanismo que muita gente fala, doutor, sempre quando eu estou meio chateado, eu desconto na comida, desconto comprando alguma coisa, desconto mexendo muito no celular, justamente por não suportar aquele movimento de queda. Só que esses picos que a gente faz, com essas, sei lá, coisas muito simples como um celular, um chocolate, eles podem fazer um pico muito alto, porque é um bem um pouco árduo, né? Fácil acesso e muito gostosinho. Faça um pico de dopamina, esse fica lá no alto e tem uma queda muito brusca, não dura muito tempo. Então a gente fica sempre de pico em pico, sofrendo nos vales e buscando um pico de dopamina toda hora. Existem hábitos que vão sendo formados pelo nosso cérebro, ele molda e aprende um certo comportamento. Então se eu estou aqui trabalhando e eu cansei, o meu cérebro ele fala assim, busque algo bom.
E ele vai pegar esse repertório do que eu vejo como algo bom, aquele núcleo estriado ele vem. E ele lembra que toda vez que eu fico assim, um chocolatinho é bom. Ou mexer no celular é bom. E ele eu tenho esse aborrecimento, o cansaço do trabalho, e eu tenho a sugestão. Putz, eu lembro que é legal ver um meme, eu lembro que é legal fazer aquilo. Eu tenho esse pico de dopamina, né? A gente pode ver num gráfico aqui, a gente tem um pico de dopamina, uma queda de novo, e a busca por esse novo pico. Então eu estava trabalhando, cansei, lembrei, tive o pico, não tem nada aqui agora, tem um vale e busco. E aí vou lá, mexo no celular, um meme, alguma coisa assim, de novo, e vi um outro pico. Só que sustenta pouco. E esse é um hábito indesejável pra gente. A gente vai fazendo uma coisa que no fundo a gente sabe que é menos útil para aquilo que a gente quer, para onde a gente quer chegar e para as coisas que a gente define na nossa vida. Se eu comer toda hora um chocolate, eu vou ficar gordo e diabético. É simples assim, eu não quero. Mas eu começo a ficar escravo dessas paixões, porque eu fiquei num certo ciclo de vício. Para quebrar isso, aquele movimento antecipatório do pensamento, eu quero sair desse cansaço do trabalho. Eu fiquei cansado. Eu quero descansar. Aí vem meu cérebro, chocolate e tal. Eu falei, não, peraí, isso eu não posso fazer, mas eu quero continuar descansando. Buscaria uma dopamina um pouco mais, que me sustente por mais tempo, um pouco mais árdua, mas que não seja um pico tão grande para não ter uma queda tão grande. E às vezes eu leio um livro, que apesar de ser relaxante comparado a, sei lá, mexer com madeira, dar um plantão de 12 horas, um meme é mais legal, um livro é um pouco mais chato, mas ambos são mais legais eu ficar trabalhando em algum momento que eu tô cansado. Mas é uma dopamina que não tem um pico muito alto e ela sustenta um pouco mais. É um bem um pouco mais árduo. Terminar um livro é gostoso, você sente que você aprendeu algo. E aí o seu núcleo estriado, ao receber aquela dopamina da recompensa, ele fala, pô, isso aqui também é bom, vou transformar isso num hábito. E a gente vai criando esse tipo de hábito através de um olhar meio neurocientífico aqui, né? Moldando os nossos comportamentos, entendendo como que funciona essa circuitaria. Essas grandes oscilações, elas vão trazer repercussões. Então essa busca contínua, esses vales, essa oscilação de muita dopamina, zero dopamina, zero dopamina, ela tem uma repercussão no seu humor. É muito comum a gente ver, por exemplo, em pessoas que têm vícios, um viciado em droga, em cocaína, em crack, em que ele usa aquilo, ele usa. Quando ele termina de usar, ele olha para aquilo e fala, por que eu fiz isso? Não acredito que eu caí de novo, não acredito. Entra no quadro depressivo. Uma pessoa viciada em masturbação, pornografia é a mesma coisa. Ou até uma coisa mais simples, como comida. Você come, e não consigo parar, e vai abrindo uma bala atrás da outra, um pedaço de pizza atrás do outro, e fala assim, por que eu fiz isso? Não acredito. E aí entra nesse vale, nessa queda. E aí essa queda vai muito abaixo dos níveis normais, né? Só que aí você busca novamente. Se a gente não entender esse movimento, a tendência é ficar nesse movimento depressivo, buscar novamente alguma coisa que te dê um pouco de prazer, e a gente cai de novo no outro. Eu saio de comer doce pra caramba, eu vou para um celular. E aí a gente vai toda hora quicando nessas dopaminas muito passageiras. E aí a gente começa a ter aquele fenômeno de tolerância. Aí cada hora eu preciso de um número maior de Reels, um número maior de tempo no telefone, 1 hora, agora são 2. Quando eu vejo meu tempo de tela tá 5 horas, 6 horas. Quando eu comi um doce, agora eu preciso de 2 doces. Eu pedi uma pizza brotinha às vezes para jantar e agora 2 que vão me satisfazer. E eu peço mais um docinho no final. Aí eu quero depois sempre uma sobremesa e daqui a pouco outra sobremesa. Isso vai gerando uma adicção cada vez maior. Então, eu tenho uma dose de dopamina menor, então eu busco mais para sentir aquele prazer, porque aquele chocolatinho índice lá do início não adianta, mas agora tem que ser a caixa inteira e depois outras. Isso vai gerando cada vez mais transtornos, como um TDAH secundário, por que não? A gente tem toda uma circuitaria de atenção, isso pode ser um pouco polêmico, mas na minha prática clínica eu consigo afirmar que as pessoas viciadas em tela, as pessoas que estão escravas desses sentimentos, elas não têm foco. Elas desenvolvem os mesmos sintomas que aquela criança que tem um distúrbio do neurodesenvolvimento, um TDAH primário. Ela não tem atenção, ela está desligada, ela fica impulsiva. A gente vê isso na nossa prática. A gente vê isso no nosso dia a dia, com os nossos familiares, até mesmo com a gente isso acontece. E aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem aquela tristeza de estar presa num ciclo e não conseguir sair de forma alguma daquilo. Mas eu não consigo parar de comer, eu não consigo tirar no celular.
A gente tem que ter um primeiro passo. O primeiro passo é esse que você está dando aqui, entendendo como é que funciona, em um circuito neurológico com um neurotransmissor. Lembrando, a dopamina não é só da recompensa, do prazer. Você tem uma noção, a dopamina está associada ao paciente com Parkinson. A deficiência de dopamina gera alterações até no movimento, nos núcleos de movimento. Nosso cérebro é extremamente complexo. Aqui não vai ser uma aula uma aula de neurociência pura, neuroanatomia. Lembra? É para entender que existe um mecanismo por trás disso que você está sentindo, disso que a gente vê no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto aqui, para a gente começar de dica prática dessa minissérie, desse episódio da minissérie, é um jejum de dopamina, por que não? Eu preciso lembrar o meu corpo como é que funcionam os níveis normais de dopamina da vida normal. Hoje em dia a gente não aceita um tédio, né? Eu não consigo ficar 5 minutos parado que eu pego o celular, já começo a fazer um monte de coisa, ver um monte de jogo, falar com 5 pessoas ao mesmo tempo no Instagram ou no WhatsApp, botar o áudio 2 vezes, é estímulo atrás de estímulo, é busca de dopamina atrás de dopamina. Eu quero atrás de vários picos de dopamina o tempo inteiro, eu não quero nunca ficar no normal ou num vale. E aí a gente tem trabalhos que mostram, por exemplo, com uma coisa que muitos acharam que era papo de coach ou simplesmente algo religioso, que é o banho gelado. O que o banho gelado ele pode fazer? Tem trabalho que mostra que o banho gelado ele vai fazer uma queda de dopamina, porque, pô, é banho gelado, né? Não é tão gostosa, não. Tem gente que fala que gosta, mas eu duvido. Mas você toma um banho gelado, dói, o corpo dói, você controla a respiração, você sente aquilo, você fica uns minutos. Se eu não me engano, é 15 graus, né? Você falou assim. A gente estava falando sobre esse artigo aqui. 15 graus, você vai ficar um período naquilo ali, depois você tem um aumento de dopamina mais duradouro ainda. E é isso que a gente está querendo. A gente não quer uma dopamina vagabunda, simples. Eu quero uma dopamina de, terminar uma faculdade, eu quero uma dopamina de terminar de ler um livro, eu quero uma dopamina de conseguir um corpo melhor, né, de ficar mais forte, ficar mais bonito, que é um bem mais árduo, que dura mais, que cria um hábito, que meu núcleo estriado vai falar, é maneiro, hein? É maneiro estudar. Você consegue ajudar mais gente, você consegue ganhar mais dinheiro no futuro, você consegue passar num concurso. É esse o perfil de dopamina que a gente está buscando. E é por isso que a mente precisa silenciar um pouco. Eu preciso parar com esse excesso de barulho, excesso de estímulo e acalmar o meu cérebro, a minha mente, com o jejum de dopamina. Algumas outras coisas que a gente pode fazer é atividade física. Atividade física tem trabalhos que mostram que elas regulam. Como é que vai tirar a dopamina? A dopamina não é vilão, deu pra entender. Não é vilão. Mas vai regular níveis de dopamina, porque malhar é chato. Eu sei que você falou assim, eu adoro. Beleza, mas é árduo. Meio chatinho. Tá? Não é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é comer um chocolatinho índio, igual eu falei, torta de limão e tal. Mas vai trazer uma dopamina, vai regular seus neurotransmissores, serotonina, outros também. Irisina, que melhora a memória, age no lobo frontal. O cafezinho sem açúcar, você trazer pequenos desconfortos pro seu dia. Às vezes não é gostoso, você pega um cafezinho assim, fica aqui, gelado já depois de um tempo, tome um gole assim, vai ficar com um bafo de café na boca. Passa uns, 3 segundos, 4, 5 segundos e beleza, vou ficar com bafo, tadinho da minha esposa, né? Eu vou escovar dente antes, né? Ou comer um chocolatinho, mas passou. E a gente não suporta 1 segundo de um gosto ruim. Esses são os exercícios. Tenta colocar em prática isso nessa semana. Escolha um alimento que você não gosta e coloque no seu prato. Faça um jejum de tela. Diminua o tempo completo de seu uso do celular, seu tempo total de tela. Põe menos. Olha quanto tempo você tem e tenta diminuir uns 20% aquilo ali. Né, seu tempo de uso do celular. Faça uma atividade física. Escolha uma dessas coisas. Não sai fazendo tudo, provavelmente você vai se frustrar e aí vai falar que não consegue e vai voltar pro chocolatinho. Tente um desses pontos ali e converse com a gente aqui nos comentários.